Olá, colega servidor público. Então, vai rolar agora mais um vídeo nosso, né? E a pergunta é: você deve impostos? Bom, se deve, nada de outro mundo, nada que você não possa resolver. Mas veja como proceder. E aqui eu estou para isso. Então eu estou cumprimentando inicialmente todos os meu colega servidor, servidora pública, que aqui pousou aqui para me ver e para me ouvir. E, puxa, por que eu estou dizendo isso? Bom, então vamos começar. Se você não me conhece ainda, eu sou Gabriel Arruda, eu sou engenheiro agrônomo de profissão. No entanto, nos últimos anos eu tenho me dedicado a finanças. Já fui da posição de devedor, hoje eu sou investidor. Ou seja, eu conheço os dois lados da medalha: o lado do devedor e o lado do investidor. Um tipo de dívida que é algo que você não deve esquecer, ainda que não tenha o dinheiro para pagar hoje ou no próximo mês, mas você não deve esquecer, é a dívida para com o governo, ou seja, a dívida de impostos. Porque pode ficar tranquilo, ele não vai esquecer de você. Daí você fica comigo e eu te dou passo a passo para você negociar suas dívidas com o governo. Então vamos começar pelo seguinte: por que você deve tratar à parte suas dívidas para com o governo? Vamos supor que você tenha várias dívidas hoje com diversos credores. Um deles é o governo. Então, trate bem à parte a dívida com o governo, por alguns motivos. Primeiro, é uma dívida cara. De princípio, ela não é urgente. Sabe, o governo anda devagar e ele não te cobra com a mesma velocidade de outros credores. Então, sua tendência é pagar outros credores e deixar o governo por último. Mas tem uns detalhes: o governo não permite negociação. Ele vai negociar nos termos dele. Ele permite no máximo um parcelamento, mas quem diz o juro é ele, quem diz a multa é ele. Tem uma série, quer dizer, ele tem os parâmetros dele, eles têm as leis deles a cumprir, as normas a cumprir, e o agente público que vai te propor um pagamento para você pagar quando você vai até ele. Então não adianta, não tem muita negociação. Ele te propõe e você aceita ou não. Simples assim. Então, não tem como você se livrar dessa dívida, certo? E dívida de imposto é o tipo da coisa que pode te prejudicar e muito. Sim, porque, primeiro, entra no seu patrimônio. Se você estiver devendo, por exemplo, IPTU, vamos dar um exemplo, IPTU. Não pagou um ano, não pagou 2 anos, não pagou 3 anos. Isso é besteira, depois não está vendo, negócio de prefeitura. Não, tenha cuidado, ela não esquece. E uma hora ela vai pagar. E se você não vai cobrar, e se você não pagar, ela te cobra judicialmente. E uma hora aquilo vai ser executado. E aí seu patrimônio, que é a sua casa, que você mora, pode entrar nessa história. Ou seja, pode até, isso não, claro, não é tão fácil, não é tão simples assim por parte do governo. Se você tiver outro bem, ele, por exemplo, pode você tem ações, você tem títulos públicos, tem qualquer tipo de investimento financeiro. É claro que primeiro o governo começa por aí, para depois ir na sua casa. Mas existe a hipótese, sim, dele ir na sua residência, vamos dizer assim. Gravar, usando a linguagem mais jurídica, né? Quer dizer, aquilo fica, vamos dizer assim, você entra na dívida ativa e, uma vez executado, o governo pode até, estou falando num caso bem extremo, muito pouco provável, mas extremo, mas possível. Dependendo da circunstância, o governo pode sim levar aquilo a leilão. Pega teu imóvel
e leva a leilão. Claro, te dá o troco, mas enfim, isso é a última hipótese. O que eu quero dizer é que pelo menos vai te tirar da zona de conforto e bastante. Você vai ter que morreu, não, entra no inventário sim. O governo se habilita no seu inventário. Então, vai deixar o pepino para a sua família. Então, preste atenção a ela separadamente. Caso você tenha impostos, preste atenção, tá? Preste atenção, não esqueça, não esqueça, não deixe para lá, não tire uma de avestruz e vá enterrar a cabeça na areia, não, fique atento. Então, se você for cair na chamada dívida ativa, não tem outro jeito, você vai ter que pagar. Porque existem, vamos dizer, um tipo de dívida que é pequena demais, que não há taxa de bombeiro. Você deixou de pagar uma taxa de bombeiro, não pagou. Tá. Provavelmente isso não irá a juízo. Por quê? Porque é caro. Tudo é caro, né? Então não compensa muito para o governo uma dívida pequena demais. Uma dívida de imposto, não é uma dívida de uma simples taxa que custe 50, 60 reais por ano, mas uma dívida que vai custar mil reais por ano, sei lá. Aí quando juntar 3, 4 IPTUs, vamos supor, o governo já vai cobrar, e vai cobrar com multa, e vai cobrar com juro, e você vai ter a cobrança judicial mesmo. Significa que você vai ter que contratar um advogado, inclusive. Então, se for isso para execução, por exemplo, você tem que... Aquilo, além de caro, passa a ser muito caro e urgente. Você tem que resolver já. Então, não, mais uma vez, vou dizer diversas vezes, não brinque com dívida do governo. Eu não faria um vídeo só para isso, se isso não fosse realmente importante. Então, não deixe chegar a esse nível, tá? Eu dou como exemplo a minha própria pessoa. Uma época, eu achei que deveria complementar, vamos dizer assim, minha aposentadoria com um negócio. E já maduro, inventei de abrir um negócio, não deu certo, não vou aqui entrar em detalhes, de sorte que ficou um imposto a pagar, ficaram impostos a pagar, ICMS, que é Imposto sobre Mercadorias e Serviços do Estado de Alagoas. Em um determinado momento eu recebi um aviso que minha conta pessoal estava sendo bloqueada. Eu ainda tive sorte. Eu peguei um carro, fui até a comarca e tive acesso diretamente ao juiz. E peguei um juiz que até hoje eu agradeço esse juiz. Ele realmente se colocou no lugar de magistrado, foi ponderado, foi coerente. Ele chegou para mim e disse: "Senhor Gabriel, eu sei que o senhor não quer tirar vantagem do governo. Estou vendo que o senhor já tem um emprego público, já não tá mais, já não negocia mais, mas a gente não pode. Eu como ator público, eu não posso perdoar sua dívida. Então eu peço ao senhor que pague. Eu não vou mais bloquear a sua conta, porque eu estou sabendo, agora o senhor me diz, é uma conta da qual o senhor recebe dinheiro, eu não poderia fazer isso, mas quer um conselho do seu juiz? Pague. E assim eu fiz. Eu saí juntando o dinheiro e quando apareceu a primeira oportunidade de um tal do refis, eu paguei, livrando boa parte dos juros, boa parte da multa, paguei inclusive à vista. Foi quando eu me livrei, mas me deu trabalho, me trouxe inconveniente. Então, o que é que você deve fazer afinal de contas? Você tem que, deve, não pode pagar, não esqueça disso. Eu não posso pagar, mas uma hora eu vou ter que pagar. Então comece a prestar atenção, comece a levar essa dívida ao nível 1 de relevância. Trate ela à parte, mesmo que você deva cartão de crédito ao mesmo tempo, mesmo que você deva seu cheque especial ao mesmo tempo, uma determinada loja que você não pagou o boleto. Não esqueça que governo não perdoa, banco negocia, cartão negocia, cheque especial negocia, mas governo não perdoa um tostão, a não ser que a lei assim o diga.
os programas de refinanciamento de dívidas para com o governo são aprovadas, inclusive, são lei, são aprovadas, inclusive, pelo Legislativo. O gestor, o governo de plantão, não pode dizer, não, eu vou perdoar 90% da dívida. Não, não pode fazer isso. Tem que passar pelo Poder Legislativo, ser aprovada a lei, ser sancionada pelo governo. A partir daí é que você pode usufruir desse programa de refinanciamento de dívida para aquele determinado tipo de imposto. Então, mesmo que você não receba nenhuma cobrança, fique atento. De princípio, você deve pagar antes daquilo ir para a chamada dívida ativa. E aí eu volto a conversar sobre a dívida ativa. O que é a dívida ativa? É aquele débito seu sai do âmbito administrativo, ou seja, vamos supor que seja a Receita Federal. Você atrasou uma parcela de imposto de renda. Então, aquela parcela, passado algum tempo, o governo diz, bom, vou garantir logo esse meu recebimento. Então, ele está no administrativo, está no agente público do Poder Executivo, que é a Receita Federal. Ele passa aquilo para a Procuradoria da Fazenda Federal. A partir daí, ela coloca na chamada dívida ativa. Ou seja, aquilo dali você está ferrado. É outra expressão, para não usar uma expressão mais grosseira. Mas você está ferrado. Ali você vai ter que pagar, sim, não prescreve. Ah, não, se eu passar 5 anos, não, senhor, você pode passar 20. Você pode morrer. Estando na dívida ativa, vai ser cobrado um dia. A um determinado momento, aquilo vai para o juiz decide o que fazer e você vai ter que cumprir aquilo na mesma hora. Então se lembre de pagar antes de receber, de entrar na dívida ativa. Vai dando seus pulos aí para pagar. E quando eu digo pulo, não é uma coisa aleatória. Vai estabelecendo um plano tal que caiba no meio como prioridade pagar o governo. Porque ele não, mais uma vez, ele não esquece de você. E a dívida, uma vez estando na dívida ativa, você não vai esperar que, sabe, a coisa seja a dívida seja, eles chamam no linguagem executada. Tá bom? Então, como é que você deve fazer então? Então você vai ao seguinte. Há um determinado momento que você olhou e viu que tem a intenção de pagar pode pagar relativamente a curto prazo, você vai a uma agência do setor ao qual você está devendo. Enfim, você vai pegar o agente público e ouvir ele. Diz, olha, eu estou devendo, como diz o ditado, devo, não nego, pago quando puder. Isso aí. Em outras palavras, é isso. Então você vai ver que proposta ele tem para lhe oferecer. Geralmente não é muita coisa, não. Ele diz, bom, se você quiser, a gente pode parcelar isso, um parcelamento que cabe no seu bolso, e aí ele tem o máximo de número de parcelas, ele tem enfim, ele é feito dentro de uma determinada norma. Não é ele achar que não, tá bom, você está dizendo que ganha pouco, então eu vou estender mais. Não, depende. Depende do que está exposto em norma. Ele tem que fazer dentro da norma. Vamos supor, no máximo 60 meses. Pronto, você vai pagar no máximo 60 meses. Mas isso tem correção monetária mês a mês. Então você tem que se submeter a isso. Não, é fazer o seguinte, eu pago em menos, mas você dispensa. Não existe isso. Você pode fazer isso com o banco. Pode negociar com o banco. Não sei se você vai ter ou não sucesso, mas é negociável. Aqui não. A negociação não é negociável. Você vai ouvir a proposta, aceita ou não. Claro que a questão de prazo, a questão de o quanto você vai pagar por mês, isso é uma coisa que vai variar. Tá? Depende do tipo de imposto, da circunstância no momento, mas dentro da norma, certo? Dentro da norma, ele não sai 1 milímetro da norma. Então, você ouça, mas não feche ainda. Lembra que você tem outras dívidas.
Vai que você tem, por exemplo, uma conta de energia em atraso. E você sabe que a qualquer momento o cara pode cortar sua luz. Então, não vá se meter a pagar uma coisa antes de pagar algo mais urgente ainda. Então, o que é que você deve fazer? Bom, não, você pega a proposta, tá bom, eu preciso pensar. Olha para a proposta, olha para o cara e diz, preciso pensar. Bom, quando você puder, volta aqui e a gente fecha o compromisso. Então você vai chegar, olhar para as suas finanças como um todo, não é uma dívida isolada, é uma dívida prioritária que você tem que dar muita atenção, mas ela não é só. E aí você vai somar aquilo com as outras, e de repente você descobre, por exemplo, que fazendo um empréstimo ponte, ou seja, um empréstimo para pagar outras dívidas. Aqueles empréstimos servem de ponte para pagar outras dívidas. De repente você faz um consignado que pega a dívida do cartão, pega a dívida do cheque especial, pega a dívida das contas de energia que estão atrasadas e pega a dívida do governo. Soma tudinho e vê que é mais vantagem fazer pelo empréstimo consignado do que se submeter ao plano que o governo lhe deu. E pode ser que naquele caso específico, a norma diga, não, se pagar hoje, não tem juro, ou sei lá, dê algum tipo de abatimento. Acredito que não, mas pode ser que sim. Então você vai lá, paga, é vantagem para você pagar logo, pronto, pagou logo. E está terminado o assunto, você agora só deve ao banco o empréstimo consignado. Só deve não, só assumiu o compromisso com o banco que dever se você não pagar em dia. Então você passa a ser um devedor. Por enquanto você é um compromissado do empréstimo consignado. Se o empréstimo consignado não for vantagem para substituir a dívida do governo, você faz um empréstimo consignado só para as suas outras dívidas e aceita a negociação do governo, porque de repente cabe. Agora, preste atenção a uma coisa. Se você. Aí é que é a importância de um método para fazer isso. Você não pode fazer assim aleatoriamente do que vier, não. Você tem que ter um método. Veja como está a estrutura das suas despesas. E veja onde você vai cortar. E veja o quanto vai sobrar para você pagar ao governo e os outros entes. Tá? Ou um empréstimo só para servir de ponte para tudo. Ou seja, você vai ver o máximo que você pode pagar em dívidas. E lembre, se você fizer uma negociação com o governo, vai ter correção monetária. A dívida que não, eu vou pagar só 1.000 por mês e eu estou com 1.500 sobrando para pagar empréstimo, para pagar dívida. Então, aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar os 1.500 e o aumento, fruto da correção monetária. Aumentou a inflação, como está o momento agora, estamos numa inflação alta, pode efetivamente dar um aumento na sua parcela. Então você tem que jogar na retranca, jogar com sobra. Se você tem folga para pagar 1.500, começa pagando 1.200, começa pagando 1.000, tá? Porque você sabe que aquilo vai aumentar. Resumindo, vá até a agência, veja o que o cara tem que lhe oferecer e chegue em casa e estude as diversas possibilidades. Inclusive, o que é que você vai estudar? As opções que você tem de encurtar, de espremer seu orçamento para caber aquela dívida dentro da sua sobra de orçamento e, enfim, ver qual é a melhor opção. Se pega o empréstimo e paga tudo, ou se aceita o que o governo te deu e vai pagando a prazo. Se você pega o empréstimo, você paga tudo à vista. E pronto, fica só com o empréstimo. Se você não resolve não pegar o empréstimo, você vai pagando mês a mês. Mas preste atenção de aquilo caber dentro do seu orçamento. Porque senão você apenas adia um problema. É o que eu digo. É diferente pagar dívidas e exterminar dívidas. Exterminar dívidas é você fazer uma coisa com planejamento, ter condição de executar, fazer com método.
pagar a dívida, você paga sem pensar muito, quer se ver livre daquele estresse e faz um empréstimo, e seja lá o que for, mas daqui a pouco você está repetindo, está no mesmo, sabe? Aquilo vai gerando uma bola de neve. Gostou? Trouxe conhecimento para você? Então me manda um like, se inscreva no canal, porque eu sempre vou procurar o melhor de mim para trazer conteúdos relevantes para você. Um abraço.